Vamos continuar o nosso estudo do livro de Lucas, e nós estamos no capítulo 7, e eu queria então compartilhar com meus irmãos, a partir do versículo 35, nosso pastor Marcos trouxe uma palavra poderosa dentro desse texto, e eu queria também contribuir com meus irmãos, aplicando esse texto aqui à congregação, à nossa vida, com a graça de Deus, com a direção do Espírito Santo. Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante, diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Meu Deus, eu já não sei mais ler essa tradução. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro, o outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Louvado seja o Senhor, e bendito seja o Senhor por sua palavra e pela oportunidade de estarmos aqui diante da palavra do Senhor. Eu queria, como introdução, para que eu possa ficar mais à vontade aqui, né, e conseguir aplicar a palavra do Senhor com vocês aqui, eu queria tirar uma dúvida, não é, que algumas pessoas têm, e eu vou dizer para você o meu parecer. Não é que eu sou o dono da verdade, eu tenha estudado exaustivamente para te responder isso, porque Jesus foi ungido 2 vezes no seu ministério, não é isso? Nós temos aqui esse relato de Lucas, onde esta mulher entra na casa deste fariseu chamado Simão, e também nós temos o relato lá de João, se eu não me engano, no capítulo 12, onde também uma mulher, mas agora ela tem nome, o nome dela é Maria, ela é irmã de Marta, também está na casa de um homem chamado Simão, e ela vai ungir também os pés de Jesus, né? E muitas vezes as pessoas ficam na dúvida: pastor, é a mesma passagem? Porque quando nós lemos o evangelho sinótico, né, Mateus, Marcos e Lucas, você vê o ponto de vista de Mateus contando o milagre, o ponto de vista do Marcos e do Lucas, e eles acrescentam, eles se completam. Estão falando do mesmo milagre, mas eles se completam, não é? Mas aqui, eu vou dizer para vocês o que eu entendo: não se trata da mesma pessoa, não se trata da mesma pessoa. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns versículos
que diz o seguinte, só como introdução, para a gente poder continuar o nosso estudo. Diz assim, o Evangelho de Mateus capítulo 26, falando sobre este momento onde Maria vai ungir Jesus, diz assim, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Aqui em Lucas não diz que o perfume era caro. O recipiente era da pedra de alabastro, que era comum, mas não diz aqui em Lucas que era caro, mas lá em Mateus 26, diz que o perfume era muito caro, como também o relato de João 12, diz que o perfume era muito caro. Segundo o texto diz que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, Mateus 26, 7, diz que esta mulher derramou sobre a cabeça de Jesus. Aqui em Lucas, nós estamos vendo o relato de Lucas, e ele está dizendo que esta mulher está ungindo os pés de Jesus, não é? Então você vê, olha só, diz aqui em Marcos, estando Jesus, Marcos 14, versículo 3, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Então os três evangelistas, Mateus, Marcos e João, afirmam que o perfume era muito caro. Estão dando ênfase a isso, porque de fato era muito caro, tanto é que o Judas vai condená-la. O Judas vai dizer, você tinha que ter vendido esse perfume e ter dado aos pobres. E nós sabemos que Lucas, o médico amado, ele começa o seu relato sobre a vida de Jesus dizendo que ele fez um estudo apurado. Então, se fosse a mesma mulher, com certeza, os testemunhos que Lucas ouviu, as pessoas iam dizer, olha, essa mulher trouxe um perfume muito caro. Então, Lucas não menciona que o perfume é caro. E diz aqui, não é? No versículo João 11, 2, Maria, sua irmã, falando do caso, quando Jesus está indo lá ressuscitar Lázaro, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, ele enxugara os pés com seus cabelos. O texto está dizendo que esta Maria, né, quando Jesus chega, e aí Marta vai chamar sua irmã, lembra dessa passagem? O mestre está aqui te chama. Então o evangelista diz, olha, esta Maria é a mesma que ungiu o Senhor e o enxugou com os seus cabelos. Por que João está dizendo isso? Porque o Senhor Jesus, nessa passagem, se falando da Maria, irmã de Marta, ele diz que ela seria mencionada, aonde o evangelho fosse pregado, ela seria mencionada. Como vai ser mencionada uma pessoa que não tem nome? Então, ela tem nome, o nome dela é Maria, irmã de Marta, que ungiu a cabeça de Jesus antes do sepultamento, que usou um perfume muito caro. Não é o caso, então, desta mulher, a qual nós estamos lendo aqui em Lucas capítulo 7. Amém? O que eu estou dizendo para você é o que eu acredito. Isso não é um consenso dos críticos, né? Tem muita gente que pensa que é a mesma pessoa. Bom, eu só posso ir até onde a palavra diz. Então, ela não tem nome, é uma mulher pecadora. Aqui ungiu Jesus lá antes da sua morte, tem nome. O nome dela é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Amém? Então, tendo trazido esse detalhe aqui para vocês, nosso pastor Marcos adiantou muita coisa para a gente, trouxe uma palavra poderosa para a nossa vida. E eu lembro que o pastor disse assim, este homem, este fariseu, Simão, ele convida Jesus para estar com ele, para comer com ele, mas não porque cria, não porque acreditava. E Lucas, ele traz esta perseguição dos fariseus contra Jesus, porque Jesus começou a denunciar a hipocrisia desses homens. Jesus começou a desmascarar a mentira que esses homens viviam. Eles tinham uma aparência de homens de Deus, eles tinham uma aparência de piedade, mas como Jesus os chamou de sepulcros, eram sepulcros, por dentro estavam cheios de imundícias. E Jesus pregava a sua palavra e condenava a hipocrisia destes homens,
E eles então começaram a perseguir o Senhor, primeiramente tentando pegar o Senhor em alguma palavra. Eles queriam estar perto de Jesus para ouvir o que ele dizia, para ver se conseguia pegá-lo em algum crime, alguma palavra precipitada. Então eu acredito que esta é a cena, é isso que está acontecendo. O versículo 36 diz: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. O Senhor foi participar, o Senhor que conhece o coração do homem, que conhece a intenção do homem, o Senhor que nos ama, o Senhor que tem um plano de salvação para nós. O Senhor foi à casa deste homem. E aí, a cena, ela se volta então para esta mulher. Versículo 37 diz: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava com os seus cabelos da sua cabeça e beijava os seus pés e ungia-o com unguento. Esta mulher, ela entra na casa deste homem sem ser convidada. O texto diz que ela é uma pecadora. Muitos comentaristas entendem que essa expressão, uma mulher pecadora, não é uma verdade absoluta, mas muitos acreditam que ela era uma prostituta, era uma mulher que vendia o seu corpo, e ela entra na casa deste homem, e ela se joga aos pés do Senhor, e ela começa a chorar aos pés do Senhor. Não parece que é o primeiro contato que esta mulher está tendo com Jesus. Provavelmente esta mulher já tinha sido alcançada pela palavra, já tinha participado das reuniões que o Senhor fazia. O Senhor já devia ter liberado uma palavra para ela, dizendo que os pecados dela estavam perdoados, mas ela vai mais uma vez a este culto, e ela vai com um presente, ela vai com um propósito, ela vai com gratidão no seu coração. Ela não está ali passando na porta, viu o culto e entrou, não, ela está com um vaso de alabastro, ela está com um perfume. Então ela saiu de casa preparada para aquele momento, e ela se joga aos pés do Senhor, e ela começa a chorar, e ela se vê constrangida, porque os pés do Senhor estão empoeirados, e começa a fazer uma lama, e ela tenta secar os pés do Senhor com seus cabelos, e ela faz aquilo que ela foi fazer, que é ungir os pés do Senhor com unguento. E toda esta cena ridícula, toda essa cena escandaliza este fariseu, este homem preso a uma religiosidade superficial, esse homem que tinha um conhecimento equivocado da palavra de Deus, este homem que era mais agarrado às tradições, aos ensinos dos homens, às doutrinas dos homens, do que a palavra de Deus. Este homem que parecia estar tão perto de Deus, mas estava tão longe de Deus, discernindo completamente errado o que estava acontecendo. Ele julga aquela mulher, chamando ela de pecadora, e ele diz que Jesus não era um homem de Deus, afinal de contas, ele estava permitindo que aquela mulher o tocasse. E é então que Jesus conta a parábola dos dois homens que tinham uma grande dívida, e os dois foram perdoados. E a pergunta de Jesus para Simão é: quem amou mais? Quem passou a amar mais? E obviamente é uma resposta óbvia. Simão diz: Senhor, a quem mais foi perdoado? E aí Jesus faz uma aplicação. O Senhor começa então a fazer comparações entre a recepção de Simão e o ato de quebrantamento e de amor daquela mulher. E é sobre isso que eu queria pregar nesta noite. O tema da mensagem é: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. O Senhor diz a Simão: a quem muito é perdoado, muito então passa a amar. A quem muito, aquele que recebeu perdão dos seus muitos pecados, ele passa então a amar mais a quem o perdoou. E quando o Senhor conta a parábola, um devia 50, outro devia 500, e aí os dois foram perdoados. Nesse exemplo de Jesus, nenhum de nós seria o que só devia 50. Todos nós seríamos o que devia muito, o 500.
Porque são muitos os pecados que temos, são muitas as falhas e as transgressões que foram perdoadas quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando nos rendemos a Jesus. E a salvação na nossa vida, ela gera na nossa vida uma dívida de gratidão com o Senhor. Essa mulher estava ali porque ela queria ser grata ao Senhor. Aquela mulher invade a casa daquele homem, provavelmente sabendo quem era aquele homem, provavelmente já tendo sido desprezada por aquele homem, provavelmente tendo sido xingada por aquele homem, difamada por aquele homem, mas mesmo assim ela entra na casa dele e ela vai aos pés do Senhor, porque ela precisa demonstrar gratidão a Deus, ela precisa demonstrar gratidão a Jesus, ela precisa mostrar o quanto que ela ama o Senhor, porque ela foi perdoada pelo Senhor. E o cristão, aquele que também foi salvo por Cristo, ele tem uma dívida de gratidão com o Senhor. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 14 ao 21, esse texto eu gosto muito de usar na Santa Ceia. Diz assim a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido a Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Quando entregamos a nossa vida a Deus, nós passamos a pertencer então a Deus. É o que a Bíblia diz: aquele que crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e o confessar como Senhor, esse será salvo. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso dono, Ele nos comprou. Nós éramos escravos do pecado, estávamos no caminho da morte. Cristo nos comprou, nós pertencemos a Ele. E agora então existe um novo propósito na minha vida. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu não vivo mais para servir aos meus desejos, eu não vivo mais para servir aos meus sonhos, eu não vivo mais para a minha vontade. Agora eu tenho uma dívida de gratidão para com o Senhor, eu vivo para servir a Ele, eu vivo para adorar a Ele, eu vivo para viver os seus planos na minha vida, a sua vontade na minha vida. A vida velha passou, as coisas antigas se passaram, hoje tudo novo, hoje eu vivo para o Senhor. É o que diz aqui no versículo, Romanos 6, do versículo 1 ao 4, que diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aquela mulher estava aos pés do Senhor, porque ela foi perdoada, ela foi transformada. Aquela mulher estava aos pés do Senhor, ela estava ali chorando, ela estava ungindo o Senhor, ela estava demonstrando gratidão ao Senhor, porque ela foi resgatada, ela foi perdoada, a dívida dela foi paga. Agora, aquela mulher que estava debaixo da condenação do diabo, aquela mulher que estava debaixo de acusação, aquela mulher que vivia atormentada pela sua consciência, agora se sentia pura, se sentia limpa, se sentia uma mulher nova e transformada, porque Jesus Cristo veio para perdoar e para salvar o pecador. Então, se nós também fomos salvos e perdoados, assim como aquela mulher foi, então eu tenho aqui algumas coisas, alguns pontos para considerar com vocês. Primeiro, o lugar que devemos estar. Aquela mulher foi perdoada por Jesus, e onde ela estava? Ela estava aos pés de Jesus. Ela estava aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus, eu fiquei
considerando e refletindo que havia no coração dela humilhação, porque ela vem por detrás, não é? As pessoas se sentavam meio que de joelho com os pés para trás, então ela vinha por detrás, sem querer incomodar, meio que tentando fazer o seu ato de ungir os pés do Senhor, sem atrapalhar a conversa dele com Simão. Ela está ali aos pés, é humilhação, ela está ali aos pés porque ela de fato se arrepende da vida do passado, ela sabe que Jesus é o Santo de Deus, ela está ali aos pés do Senhor porque ela tem gratidão no coração dela, porque o perdão que Jesus concedeu a ela purificou a sua consciência. Ela está aos pés do Senhor, no sinal de dependência, confessando: agora eu sou discípulo, agora eu seguirei o Senhor. Então, o lugar do crente salvo, o lugar do crente que foi perdoado, o lugar do crente que foi remido pelo Senhor, o lugar do crente que também que recebeu também o perdão de Deus, é então aos pés de Jesus. Nós devemos estar aos pés de Jesus, e somente aos pés de Jesus, com humilhação, com arrependimento, com gratidão, com dependência, é que conseguiremos permanecer discípulos. Somente aos pés de Jesus, somente diante do Senhor, humilhados, quebrantados, chorando, é que conseguiremos permanecer discípulo, é que conseguiremos permanecer no caminho, é que conseguiremos chegar até o fim. Então, 1 Pedro 1, versículo 13, 15 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, pronto para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. O versículo 15 do capítulo 2 diz assim, ainda no capítulo 1, versículo 15: mas, assim como é santo o que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque, irmãos, esta cena te passa o quê? O que te passa a cena de um crente aos pés de Jesus? É um crente que está em plena comunhão, buscando o perdão, buscando o lavar das suas vestiduras, buscando o alvejar das suas vestiduras. Não é assim, não é neste lugar, não é quando você está ali com a boca no pó, e você chorando, você pede força, e você chorando, você pede perdão, e você chorando, você pede graça, e você chorando, recebe força do Senhor. Então, como que eu vou ser filho obediente? Como que eu vou vencer a pressão do mundo? Como que eu vou de fato abandonar a vida velha? Como eu vou ser santo diante deste Deus que é santo, se não aos pés de Jesus? Em Tiago, no capítulo 4, versículo 8 ao 10, diz: aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O Simão, ele não acreditava que o Senhor era o Cristo. Ele poderia conceber a ideia de, quem sabe, o Senhor ser um profeta, porque quando a mulher toca nele, diz: esse homem não é profeta. Então, ele tinha uma certa crença, ele tinha uma certa fé, mas aquela mulher não, aquela mulher tinha certeza, porque ela estava aos pés de Jesus, e diz aqui versículo 9: entristeçam-se, lamentem e chorem. Ela está chorando. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Ela está chorando, ela está derramando as suas lágrimas aos pés do Senhor. O versículo 10 diz assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E esta mulher está sendo exaltada. Então a nossa vitória está em também nos achegarmos a Deus e aos pés de Jesus chorarmos, e aos pés de Jesus derramarmos a nossa alma, e aos pés de Jesus confessarmos os nossos pecados, e aos pés de Jesus buscarmos santificação para a nossa vida, e aos pés de Jesus recebermos graça e vitória para continuarmos vitoriosos na sua presença como discípulos amados, como filhos amados. Então o lugar do crente que foi perdoado, o lugar do crente que foi salvo, é aos pés de Jesus. Você não pode abandonar este lugar de comunhão, você não pode abandonar este lugar de entrega, você não pode abandonar este lugar de quebrantamento, você não pode abandonar este lugar de derramamento da sua alma.
Nós temos que estar aos pés de Jesus. Só venceremos o pecado aos pés de Jesus. Só venceremos Satanás aos pés de Jesus. Só venceremos as tribulações desse mundo aos pés de Jesus. Só venceremos a oposição do mundo contra a nossa vida aos pés de Jesus, chorando, nos quebrantando, nos humilhando e recebendo graça e força. Só que tem uma cena maravilhosa. O versículo 45 diz assim, quando Jesus está falando para Simão: não me deste ósculo, me deste um beijo, que era costume deles, tradição deles. A gente aperta a mão. Mas esta, né, falando da mulher, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não é que ela deu um beijinho, ela não cessava de beijar os pés do Senhor. Quanto amor no coração daquela mulher. E ela beijava os pés do Senhor, com o coração quebrantado, coração humilhado. Era uma mistura de tristeza e de alegria, de vitória contra o pecado, de esperança de uma nova vida, de um novo tempo. E ela beijava os pés do Senhor. Se eu disse para você que o lugar do crente perdoado e salvo é aos pés de Jesus, o crente que foi salvo, que foi perdoado, ele não pode parar de beijar os pés de Jesus. Ele não pode parar de adorar o Senhor. A palavra adoração, a raiz dessa palavra é quando o escravo, ele em sinal de reverência pegava a mão do seu senhor e dava um beijo na mão do seu senhor. Nós não podemos parar de adorar o nosso Deus. Na verdade, nós devemos parar de murmurar. Nós devemos abandonar a língua murmuradora, a boca que reclama, a boca que amaldiçoa, a boca que espragueja, e devemos abrir a nossa boca para louvar o Senhor. No Salmo 34, versículo 1 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. O Salmo 117 diz assim: louve o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Em Hebreus 13, versículo 15 diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Em Colossenses 3, versículo 16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, e cantem hinos, e cantem louvores espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Nós devemos adorar o Senhor. Você não deve encerrar, você não deve permitir que a vida feche a sua boca. Você não deve permitir que as dificuldades, que as aflições amargurem, torne você um amargurado, torne você uma pessoa azeda. Não deixe que o mundo roube de você a razão da sua existência. Nós existimos para a glória de Deus, nós fomos salvos para o louvor do Senhor, nós fomos alcançados para sermos a igreja amada que louva e adora o Senhor. Quando você louva a Deus, Deus desbarata teus inimigos. Quando você louva a Deus, Deus abre as prisões, Deus te arranca do cárcere. Quando você louva a Deus, Deus envia do céu a provisão. Quando você louva a Deus, você vence as batalhas espirituais. Quando você louva a Deus, você se enche do Espírito Santo. Quando você louva a Deus, você atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. Não murmure, não reclame, não blasfeme, não amaldiçoe, mas louve e adore o Senhor, porque teus pecados foram perdoados, as tuas vestimentas salpicadas pelo pecado foram lavadas com o sangue de Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida. Deus te recebeu como filho. Você está hoje na presença de um Deus que tudo pode. Você está diante de um Deus que te ama, que te fez promessas, que é fiel na sua vida, que nunca falhará, que nunca deixará você sozinho, que nunca te abandonará. Então louve ao Senhor, adore o Senhor. Aquela mulher está beijando aos pés de Jesus.
Aquela mulher, ela tem tanta alegria no seu coração e ela não cessa de beijar os pés de Jesus. Mas tem mais uma coisa. Diz assim o versículo de número 46, quando Jesus diz para Simão: Simão, você não ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. E embora eu tenha dito para você que não era um perfume caríssimo, mas eu não quero que você pense que aquilo era barato. O perfume não era barato, essas coisas não eram baratas. E se estivermos certos na interpretação do que significa uma pecadora, uma mulher pecadora, e eu disse para você que muitos acreditam que isso era a profissão dela, não é? Então, este perfume, o unguento, era usado para aquele momento do pecado. Se perfumava para os seus clientes, ou se perfumava para purificar o seu corpo do pecado. Aquilo era usado para o pecado. Mas agora ela está trazendo aquilo. É o melhor que ela tem. Não é o nardo puro da Maria, mas é o melhor que ela tem. E ela saiu de casa com uma oferta. Ela saiu de casa com um perfume para ungir os pés do Senhor. Você entende? Ela não estava passando na porta. Eu repito, ela não estava passando na porta, viu Jesus ali, foi comovida, entrou. Não é isso. Ela saiu de casa com perfume. Hoje eu vou mostrar minha gratidão ao Senhor, ungindo os pés dele. Hoje eu vou sair de casa e vou lá onde Jesus está e eu vou ofertar a ele o meu melhor. Você que foi salvo, você que também foi perdoado e remido pelo sangue de Jesus, o seu lugar é aos pés de Jesus. Você deve louvar e adorar o Senhor continuamente, e você deve ofertar o seu melhor para Deus. Ela está ofertando o melhor que ela tinha para Deus. Aquilo que ela usava para o pecado, aquilo que ela usava para servir a Satanás, agora aquilo está sendo usado para Deus, como oferta, como algo para Deus. Ela está trazendo o seu melhor para Deus, ela está trazendo a sua oferta a Deus. E eu fiquei em casa pensando: meu Deus, nós queremos ser abençoados, mas nós te oferecemos o resto. Nós queremos que o Senhor abençoe a nossa vida, nós queremos receber de Ti a exaltação, nós queremos receber a confirmação de que Tu és conosco, de que o Senhor está se agradando da nossa vida, mas nós Te ofertamos o lixo, nós Te ofertamos o resto, nós damos a Ti o que sobra. Em Malaquias, no capítulo 1, versículo 6 e 8, diz assim: o filho honra a seu pai, certo? E o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Esse é um momento crítico de Israel, porque o templo estava erguido, os muros estavam erguidos, mas o povo vivia em total frieza espiritual, e essa frieza espiritual, essa mornidão espiritual, tinha a ver com a maneira que o povo tratava a Deus. Eles não honravam a Deus com suas ofertas, não honravam a Deus com suas vidas. Quando traziam os animais para o sacrifício, traziam o animal cego, traziam o animal defeituoso, aquilo que não servia para eles, aquilo que não era útil para eles, era isso que eles traziam para Deus. E Deus está dizendo: cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Se eu sou o Pai, cadê a minha honra?
Esta mulher, ela saiu de sua casa para honrar o Senhor, ungindo os seus pés. Ela não saiu de casa com as mãos vazias. Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus bens, com as primícias dos seus frutos, de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Deus está vendo tudo o que eu e você fazemos para Ele. Ele não precisa de nada, mas quem ama, demonstra o seu amor também com suas ofertas. Quem ama, demonstra o seu amor também com a entrega que faz do seu dinheiro e dos seus recursos para servir e para adorar o Senhor. Mas não é só dinheiro, porque se ela usava aquilo para a vida dela, agora está usando aquilo para servir o Senhor, para adorar o Senhor, para demonstrar de alguma forma a sua gratidão ao Senhor. Ela está pegando aquilo que era um perfume dela e ela está ungindo os pés de Jesus. Os pés de Jesus. Ela está tentando mostrar para o Senhor que agora o que ela tem é do Senhor e ela quer servir o Senhor. E eu escrevi aqui: não é só com dinheiro que honramos a Deus, mas é com a nossa vida. Em Romanos 6, versículo 13, diz o seguinte: não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Não ofereça a sua vida ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus. Antes, se ofereça a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do seu corpo a Ele como instrumentos de justiça. Romanos 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Porque ela está derramando o unguento, mas ela está aos pés do Senhor, abraçada aos pés do Senhor, chorando aos pés do Senhor. Ela está se derramando, ela está se entregando totalmente ao Senhor, naquele culto, naquele louvor, naquela devoção que ela está prestando a Jesus, o salvo, o remido, o que foi alcançado pelo Senhor, aquele que tem certeza do perdão dos seus pecados, aquele que está convicto da sua salvação. Ele é um ofertante, ele traz sempre para Deus o seu melhor. O tempo que ele dá para Deus é o melhor, a oferta que ele dá para Deus é o seu melhor, o seu serviço para o reino é o melhor, tudo que ele faz para Deus é o seu melhor. Ele não dá resto, ele não dá sobras, ele não faz aquilo que sobra. Não, para Deus é sempre o melhor. Diga para o irmão: para Deus é sempre o melhor. Fala assim: você quer ser abençoado? Para Deus é sempre o melhor. Amém ou não amém? Amém. O versículo de número 48 diz assim: e disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Vocês não sabem de nada. Vocês estão diante do Deus Criador do céu e da terra e não conseguem reconhecê-lo. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A tua fé te salvou. Aquela mulher perdida, aquela mulher completamente destruída, aquela mulher completamente tomada pela culpa, pela vergonha, aquela mulher que aos olhos da sociedade era desprezível, sequer queriam receber o toque daquela mulher. Ela, por ter tocado nos pés de Jesus, Simão está escandalizado. Esta mulher completamente perdida, ela foi alcançada pelo Salvador. O Salvador a encontrou, o Salvador trouxe para ela o perdão, o Salvador transformou a vida desta mulher. Ela não vive mais para o pecado, ela está aos pés de Jesus, ela está chorando, ela está adorando, ela está ofertando,
E Jesus está dizendo: teus pecados estão perdoados. E eu escrevi o último ponto para a nossa reflexão: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o que aconteceu ontem, não importa o que aconteceu no passado, quando você vem a Cristo, quando você confessa os seus pecados, Deus perdoa os teus pecados, e Deus diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. A palavra diz ainda que as suas vestimentas sejam como escarlata, ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve, se tornarão brancos como a lã. Romanos 8 diz: portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ainda em Colossenses 2, do 13 ao 15 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária, e Ele removeu, pregando-as na cruz, e tendo desprezado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A lei condena. Diante da lei de Deus nós somos pecadores, diante da lei nós nos encontramos falhos, porque quem consegue cumprir toda a lei de Deus? Nenhum de nós. Quem consegue obedecer toda a lei de Deus? Nós não temos isso. O pecado ainda toca na nossa vida, esse corpo ainda é pecador, ainda temos a herança de Adão, mas a Bíblia diz que quando Jesus estava morrendo lá na cruz, a lei que nos condenava, a lei que nos tornava pecadores, a Bíblia diz que a lei foi pega e cravada na cruz. Os nossos pecados foram cravados na cruz, e com a morte de Cristo o perdão de Deus se tornou presente na nossa vida. Com a morte de Cristo o perdão de Deus chegou na nossa vida. Cristo nos salvou, o perdão de Deus trouxe vida para nós que estávamos mortos. E eu pensava em casa: Deus então quer dizer que os meus pecados foram encravados na cruz, os meus pecados foram lá junto com os pregos cravados na cruz? Sim, e eu quero dizer isso para você. Quando o acusador vier, quando o acusador tentar trazer aos teus pensamentos culpa, vergonha, diga para Satanás: os meus pecados foram pregados na cruz, os meus pecados morreu com Cristo. Hoje eu sou lavado, hoje eu sou remido, hoje eu sou santificado pela obra de Cristo. Você que está em Cristo Jesus, já não resta mais nenhuma condenação, nenhuma condenação. Ninguém pode apontar o dedo para você, ninguém pode apontar os teus erros, pois sobre a tua vida está o sangue de Cristo, sobre a tua vida está a morte de Cristo. Teus pecados foram pagos quando Cristo morreu, teus pecados foram perdoados quando Jesus Cristo morreu na cruz por você. Mulher, os teus pecados foram perdoados. Vai-te em paz, vai-te em paz, vai-te em paz. Romanos 5 diz: agora, pois, reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, temos paz, temos paz. Eu quero lembrar você, meu amado irmão, que Cristo te reconciliou com Deus. Você tem paz, você pode ter paz, você pode com ousadia, como diz Romanos, como diz Hebreus capítulo 4, você pode com ousadia se aproximar do trono da graça e alcançar misericórdia e graça que te ajude no tempo da tua necessidade. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua vida, tua família, em nome de Jesus. Amém?